Ser mulher atualmente é arregaçar as mangas e partir para a luta, porque a gente mata um leão por dia e tem mulheres. Parabéns para essas mulheres que enfrentam uma alcateia em 24 horas. E essas mulheres, por vezes, encaram situações chatas que podem até parecer bobas, mas incomodam no dia a dia, como, por exemplo, aquela blusa que cisma de ter um decote, que não deixa a gente relaxar por nada. Tudo isso vai entrar no tema do Fridas de hoje, porque a nossa convidada é Maria Fernanda Mamed, fundadora da That Girl, pioneira empresa no segmento de SOS Fashion. Seja muito bem-vinda para o nosso programa. Muito obrigada pelo convite. E para completar aqui a nossa trinca, minha parceira de redação, Carol Guimarães, que está no assunto fashion, ela se sente à vontade, viu? Confesso que é um assunto, né? Sou suspeita para falar, mas eu também vou muito aprender aqui hoje. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também. Fernanda, no início, ali na abertura, eu citei o decote que atrapalha, e tem aquela fitinha que cola, muda a vida quando a gente está com aquele vestido maravilhoso que a gente acha que, gente, só porque o meu vestido não fica parado. A gente olha as pessoas e acha incrível. Aquele decote lindo e a pessoa não mostra nada. Não aparece nada. Foi um exemplo. Mas quando a gente entra no site da That Girl, a gente vê que é um mundo gigante. Como é que se define? O que é o SOS Fashion? Então, a That Girl ela surgiu para a gente poder dar conta desses pequenos imprevistos que possam vir a acontecer, né? Porque a gente, como você falou, a gente tem que trabalhar, cuidar da casa, quem tem filho, cuidar dos filhos e né, todos os dias fazendo um monte de coisa. Então, a That Girl surgiu com aqueles produtos que são nossos aliados, que a gente põe na bolsa e quando tem alguma situação inesperada, embaraçosa, como uma mancha na roupa, a gente tem aqui a solução. Então, é meio que um SOS Fashion mesmo, como você falou. E, assim, a empresa, quando a gente vê os produtos, a gente fala, cara, como ninguém nunca pensou nisso? Que ideia maravilhosa, gente, por que demorou? E, na verdade, a sua empresa, que é pioneira, ela chegou no Brasil. Como é que foi o estalo que você falou, gente, vou trazer isso aqui vai funcionar aqui? Então, eu quando fazia algumas viagens para fora, nas minhas férias, eu sempre via alguns produtos que eu falava, caramba, isso aqui não tem no Brasil. Eu sempre trazia de viagem uma canetinha que tirava a mancha da roupa, o silicone que você usa quando tem alguma blusa que você não fica legal com sutiã, então... E eu falava assim, caramba, esses produtos são muito legais. Alguns produtos, né? Porque hoje em dia o meu mix tem muito mais produtos do que tinha lá fora, né? Alguns, inclusive, são feitos no Brasil. Então, foi assim, eu comecei trazendo produtos que não tinham aqui e foi por isso que eu fui ganhando mercado. Porque justamente eu não tinha muita concorrência. Por um lado, era muito bom, que às vezes eu apresentava o produto e tinham lugares que falavam assim, nossa, que incrível, isso daqui não tem. E tinham lugares que eu apresentava os produtos e falava assim, não, eu não vendo isso, onde é que eu vou colocar isso aqui na minha loja? Então, assim, dependia de como a pessoa recebia, né, o tipo de conceito da marca. Alguns viam como, nossa, que máximo, eu preciso. Eu nem sabia, mas eu preciso. Tinha outros que viam como, não, eu não vendo esse tipo de produto aqui. Então, assim, eu fui conseguindo mercado por causa disso, por trazer soluções que foram, né, inovadoras aqui no Brasil. E como é que foi a sua decisão? Você é formada em administração, então para ter uma empresa já facilita, mas você estava empregada, trabalhando com o lado financeiro. Como é que foi a decisão de... Para quem vai empreender, deve dar um medinho de assim, nossa, eu vou tocar o certo pelo duvidoso. Como é que foi essa decisão de, cara, eu vou abrir uma empresa? Eu acho que às vezes o universo, ele meio que conspira pra gente, né? A gente acha que tem o domínio da nossa vida, mas quando a gente vê, a gente é meio que conduzido, né? Então, eu morava em São Paulo. E aí eu estava saindo de um emprego, aí quando eu voltei para o Rio, eu falei assim, esse mundo corporativo de novo, sabe? Aquela coisa de ter que mostrar muito trabalho, porque eu trabalhei em empresas grandes, como a Sony, a Hermes, a Coca-Cola. E é aquela coisa, né? Se você sai no horário, tá desmotivada? Né? Tinha aquela concorrência de quem trabalha mais. Eu fiquei pensando, eu não quero voltar para esse mundo corporativo de horário certo. E aí que eu comecei mesmo. Eu fui à China, conheci os fornecedores dos produtos que eu queria desenvolver. E
eu fiquei impressionada com a China, porque a gente tem uma ideia diferente, assim, a gente acha que produto chinês não é um produto legal, e não é muito isso, não é bem assim, né? Se você quer coisas de qualidade, eles vão fazer. E eu tenho o maior orgulho, eu visitei todos os fornecedores e eu fiquei impressionada com o processo de produção, com a finalização, até mesmo com os funcionários, né, que eu estava com medo, né, a gente ouve tanta coisa, eu falei, será que eu vou encontrar trabalho infantil, né, a gente lembra de alguns escândalos de algumas indústrias que aconteceram, né, e eu gostei muito, eu até falei que eu tinha orgulho do produto ser feito na China, mas aí as pessoas falaram, calma, Fernanda, muita gente não vai entender. E aí foi assim, aí eu escolhi esses produtos, eu não sou filha de milionário, não tenho um pai milionário, então foi tudo feito aos pouquinhos. Você vai aprendendo, né, porque eu vim de um mercado da área financeira, e aí eu comecei a entrar no mercado de varejo, de beleza, de produtos para mulheres, então eu aprendi muita coisa ao longo desse período, né? Isso foi em 2011, então a empresa já tem 10 anos. Engraçado você falar que você saiu do mundo corporativo, né? Saiu mais cedo, tá desmotivada, mas assim, a gente vê ela falando com brilho nos olhos, né? E deve trabalhar até mais do que antigamente. Nossa, muito, gente, muito. A gente acha que empreender, eu não vou ter chefe, eu tenho o meu horário, mas muitas vezes a gente trabalha até mais, porque a gente sabe que se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer, né? Então, mas é mais prazeroso também, porque eu trato a That Girl como um filho que eu vi nascer, que eu fui cuidando, né? Que foi crescendo ao longo dos anos, né? Eu lembro quando eu estava indo entregar os produtos de venda, assim, de bicicleta pelo Recreio dos Bandeirantes. A empresa, o estoque ficava dentro num quarto da minha casa. E aí agora a gente, né, é muito legal. A gente tem um carinho pelo que a gente está construindo, né? E deve passar um filme na cabeça também, né? Da bicicleta hoje ao sucesso que tem, né? Da bicicleta lá atrás e o sucesso que tem hoje. A identidade visual da That Girl, ela lembra um pouco as pin-ups, né? Muito que, né? Super legais, todo mundo gosta, todo mundo também remete, né, ao passado um pouquinho. Como é que é esse processo de criação de identidade visual? Porque assim, eu, por exemplo, já quando eu quero comprar um produto, óbvio, né? Tem que ser o que chama atenção na prateleira, ainda mais que você vende em farmácias, então tem que ser algo que, né, atinja os olhos do consumidor, da consumidora e faça ela comprar. Eu gosto muito desse universo retrô, dessa coisa vintage, né? E as pin-ups, elas eram mulheres modernas para a época, né? O termo pin-up é porque elas eram fotos que os soldados, eu não sei, acho que os anos 50, não sei, eles penduravam, pin-up, né? Penduravam essas fotos dessas mulheres que na época elas eram sensuais, eram mulheres mais avançadas para a época, né? Então eu uso a identidade delas, esse estilo desses anos 50, mas com uma linguagem divertida e irônica, que eu adoro. Eu não tinha como não fazer um produto assim. Então você tem um equilíbrio entre o moderno na linguagem e o visual antigo, retrô. E eu acho que esse equilíbrio é muito legal. Quando você vê esse filme da That Girl já com distribuição no Brasil inteiro, quais são os desafios? Você fala, caraca, eu venci esse leão. Tipo, esse leão a gente derrotou. Eu tive 2 filhos nesse período, né? Eu tenho a Carolina, que hoje está com 2 anos, e o Rafael, que está com 7. E para mim, o mais difícil foi quando o Rafael nasceu. Porque ao mesmo tempo que é ótimo empreender, a gente não tem licença maternidade, né? A gente não tem como se ausentar da empresa por um determinado período. Então eu lembro de eu amamentando meu filho, digitando, coloquei um berço portátil dentro do escritório e era uma loucura, que eu falava tinha umas 2 meninas trabalhando comigo, eu falava... E aí o pessoal atendia o telefone, porque o meu filho estava dormindo. Não acorde ele. Então, assim, eu acabo tendo muito orgulho disso, de ter conseguido dar conta de tudo, de ser mãe, porque dá muito trabalho, né? Teve uma vez que eu
Meu filho estava estudando, né? Já estava na escolinha. E era para ele ter ido de verde. Era St. Patrick's Day. E aí eu, quando soube e vi a fotinho dele no grupo das mães, todas as crianças de verde e o meu filho ali de amarelo e branco de uniforme. Eu fiquei tão chateada. E aí eu falei assim, meu Deus, e assim, é muito trabalho, então tudo tem o seu lado bom e ruim. Aí eu falei, não, gente, foi uma coisa que assim, eu não tenho como largar a empresa, claro, mas eu tenho que me organizar. Então eu comecei voltei, a agenda de papel, anotando tudo, não, essa coisa de usar a agenda do Google para mim não funciona. E aí vamos em frente, vamos se adaptando até na vida particular e junto. Então agora eu não não começo o dia sem abrir a minha agenda e ver tudo que tá bonitinho, pagar a conta, fazer dever do meu filho, reunião, conseguir me organizar dessa maneira. São as mulheres da atualidade, né? São muitos pratinhos que a gente precisa girar e tudo tem que funcionar em harmonia. Exatamente. Nosso primeiro bloco foi pra conta, mas daqui a pouco a gente volta com mais Maria Fernanda Mamed falando da That Girl. O Fridas está de volta com a Maria Fernanda Mamed, fundadora da That Girl, pioneira no segmento de SOS Fashion. Fernanda, na verdade, quando você lançou a empresa, você meio que foi para os pontos físicos, né? E o e-commerce bombando. Você está distribuída no Brasil inteiro em farmácias. Isso foi uma escolha de, ao invés de apostar em vendas pela internet, investir em presença física nas lojas? Então, eu quando iniciei a empresa, a minha ideia era mesmo focar no e-commerce. E eu, inclusive, investi numa plataforma, uma das melhores, né, que tinham, que ainda é hoje uma das melhores, que era cara. E foi por coincidência que alguém me falou, Fernanda, por que você não apresenta para esse cliente aqui, essa farmácia? Eu falei assim, será? Eles têm uns produtos diferentes. Então eu apresentei. E essa farmácia foi como se fosse uma vitrine. Muitas empresas viam o meu produto lá e me procuravam. Inclusive tem uma rede de farmácias aqui do Rio que viu meu produto numa farmácia que eu entrei lá no Sul. Muito engraçado isso, né? Porque a empresa fica aqui no Rio, essa rede de farmácias também, mas conheceram o meu produto lá no Sul. Então, uma coisa foi levando a outra, né? E o mercado de farmácias é imenso no Brasil. Tanto as grandes redes, quanto as farmácias não é individuais, como é que se chama? Independentes. Tem muito, né? São 70 mil no Brasil todo. E acabou que por isso o meu e-commerce ficou em segundo plano. Acabei investindo mais nesse mundo de varejo, de farmácias e perfumarias. São quantos pontos de venda hoje? 6 mil. 6 mil no Brasil todo. É bastante. Sucesso! Né? E os produtos novos, Fernanda, como é que eles surgem? Às vezes é um insight que você tem, ou a sua equipe tem, às vezes é uma situação do seu dia a dia que você fala, caraca, se eu tivesse isso aqui, ia facilitar muito a minha vida. Eu recebo muitos e-mails de pessoas falando, poxa, por que você não lança tal produto? Né? Por que você não faz isso? Então, eu recebo muitas indicações de produtos. Eu tô sempre... eu já fiz, foram 3 anos direto fazendo feiras internacionais, então lá fora também eu sempre ficava vendo o que estava em alta, né? O que estava inovando no mercado. E fora isso, com os meus contatos, eu acabam caindo no meu colo. Tem uns produtos que aparecem de indústrias que teve a ideia, que fizeram um produto, mas às vezes não tem a distribuição que eu tenho. Então me procuram justamente para a gente fazer uma não é parceria, mas eu tenho um contrato de exclusividade por um período. Foi mais ou menos assim com o delineador adesivo. É um produto que aqui no Brasil não tinha uma distribuição tão boa. Então, quando a gente começou os negócios, eu falei, olha, eu vou desbravar o mercado, eu vou colocar esse produto porque o delineador adesivo
É um produto que você olha e você fala assim, será? Será que fica legal? Será que ele não fica esquisito no olho? E não fica. Quando eu vi esse produto a primeira vez, eu pensei isso. Mas quando eu vi no olho, eu falei, gente, fantástico. Nossa, isso vai ser um sucesso. Então, essa indústria, que é uma indústria brasileira, a gente fez um acordo, então a gente entrou no mercado, né? Eu coloquei em todos os pontos de venda e eu falei justamente isso. Não adianta a gente desbravar tudo e daqui a pouco você está fabricando para fulano, ciclano e vai ficar uma guerra por preço e não é interessante, né? Então, esse produto foi mais ou menos isso que aconteceu. Estamos precisando facilitar a vida. Exatamente. E eu li uma coisa da That Girl que é sua preocupação com o preço. Porque, na verdade, como você é pioneira, você podia ter chegado chutando lá em cima. Falou, isso aqui é só para classe média alta. E você tem uma preocupação de tornar acessível. Como é que você lida com isso? Como é que são os cálculos para conseguir chegar no preço desse produto e essa preocupação de não dá para cobrar tudo isso nisso? O que acontece? Eu acredito, né, que toda mulher tem o direito de se sentir confortável e segura quando sai de casa para enfrentar aí a batalha do dia a dia, né? Então, eu tento ficar num preço em que a pessoa, quando está no ponto de venda, ela vai pegar o produto e vai falar assim, que legal, R$19,90, vou levar. Ela não vai trocar pelo que ela entrou para comprar, né? A gente acaba até aumentando o ticket médio dos locais que a gente vende, né? E eu acho isso interessante, porque acaba sendo uma compra por impulso. A gente acaba sendo um produto que tem muito essa pegada da compra por impulso, que você tá ali, aí você olha assim, adesivo de brinco. A gente tem um produto que você cola um adesivo atrás e ele segura o brinco pesado. E aí assim fica assim, nossa, que legal, ele custa R$19,90, eu vou levar. Por quê? Porque você entrou para comprar uma tinta, alguma coisa mais cara e... Então eu gosto disso, dessa compra por impulso. Eu sempre tento procurar lançar produtos que ficam numa variação de preços acessíveis, preços que vão até mais ou menos os seus R$60, né? Porque eu acredito que acima disso, um pouquinho, cento e pouco, aí a pessoa já começa a pensar. Um pouco mais, tem que querer, né? Ela não pode chegar ali e falar, ela tem que ir atrás e falar, eu preciso muito disso. Exatamente, E aí que a identidade visual entra, né? Porque aí bateu o olho, chamou a atenção ali, vou levar. E aí acabou. Agora na pandemia, a gente lançou, né, assim como algumas outras indústrias, um álcool. A gente tem álcool que é aerosol. Ele é pequenininho, uma graça, com formulação para mão. Então, assim, você está numa farmácia, eu pelo menos, né? Aí você vê aqueles álcools todos azuis e brancos, aí vê lá aquele bonitinho, gente, vou levar esse para ter na minha bolsa, né? Então, a embalagem, ela tem ela acaba levando você a comprar porque você cria, né, um certo apego, assim, um afeto, que é mais bonitinho, cabe na minha bolsa. Fernanda, você falou que você viajou, foi para a China, foi a muitas feiras e viu tudo mais, e hoje você exporta, né? Essa é quase que um pouco o movimento contrário, né? Como é que é essa transação? Olha, é engraçado que assim, eu conheci os produtos no exterior, alguns produtos que foi o que me levou a desenvolver a marca, e eu trouxe para o Brasil e depois eu comecei a exportar para o próprio país onde eu conheci os produtos, então isso é muito legal. Atualmente, exportar é um ótimo negócio, né? Com o câmbio do jeito que está, acima de R$5. Eu comecei a That Girl com um câmbio de 2,20 e agora já está a 5. Então, assim, a exportação é um bom negócio. Eu participei de feiras, né, lá no exterior. Eu tenho até uma história muito legal para contar sobre essa questão do mercado exterior, né? Porque eu conheci um projeto chamado Into New York City, que é um projeto para empreendedores do mundo inteiro. A gente tinha que preencher um formulário, fazer algumas entrevistas, mostrando, né, qual é o negócio da sua empresa. E na época que eu participei desse projeto, dessa seleção, eu já estava com os produtos todos em inglês, eu já tinha feito as embalagens em inglês, a gente já tinha alguns clientes nos Estados Unidos, e aí eu fui selecionada para
abrir uma empresa em Nova York com o apoio do governo de Nova York. Assim, incrível. Eu ia ganhar o visto H1B1, que é um visto que ia dar direito à escola para o meu filho. Mas, assim, foi muito difícil a minha decisão. E eu acabei... Aquela que é assim... Não indo. Você abriu mão? Sabe o que aconteceu? Assim... Eu participei dessa seleção, sabe quando você participa igual a essas coisas de mande o cupom, vai ter um sorteio e a gente nunca acha que vai conseguir? E acabou que eu fui selecionada, eu já estava tendo entrevista com o advogado de imigração, aí quando era realmente para eu tomar a decisão de ir para Nova York, abrir a minha empresa lá, eu não consegui. Porque esse visto era um visto que eu não podia ficar voltando para o Brasil, eu tinha que realmente morar lá. E a minha ideia era de repente ficar lá e vindo para cá, e o meu filho era pequeno, sabe quando você acaba vendo um monte, e eu acabei não indo. Como é que você compara o mercado brasileiro do americano? Porque tentando justificar que é aquela louca, como assim você não foi? O mercado americano é gigantesco, é muito maior do que o mercado brasileiro, principalmente o online. Lá as pessoas são muito acostumadas a comprar online, então eu cheguei a ter um e-commerce lá nos Estados Unidos, então é muito mais fácil, as pessoas são muito mais consumistas também do que aqui. Lá nos Estados Unidos a concorrência é muito maior. Porque existem alguns produtos que lá fora tem concorrência, aqui no Brasil não tem. Eu acredito que primeiro, né, a qualidade do produto. Eu não tenho como colocar uma informação na embalagem e o produto não cumprir o que está falando, né? Eu não quero vender apenas uma vez, eu quero que a pessoa compre novamente. Então, se eu coloco na embalagem que a caneta removedora de manchas, ela tira a mancha da roupa, é porque ela tira. Eu não quero enganar ninguém, né? Então, assim, a qualidade do produto para mim é fundamental. Então, eu acredito que as pessoas que compraram, gostaram, né? E o segundo apelo é a embalagem. Aquela coisa do retrô, da pin-up, que você vê uma coisa divertida. Então, na hora ali de você comprar, acaba que influencia também. Vamos agora para o nosso quadro Complete a Frase. Facilidade fashion é? Os produtos da That Girl. A That Girl significa na minha vida? Um filho. E empreender no Brasil é? Muito difícil. Maior aprendizado nesse setor foi? Resiliência. Quero que a That Girl no futuro domine o mundo. É isso. E com essa mensagem a gente deseja, a gente aqui do RU também, né, Carol, que a That Girl domine o mundo. Fernanda, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Muito sucesso. Obrigada para vocês também, meninas. Carol, obrigada pela parceria. Obrigada, Bianca. Obrigada, Maria Fernanda, também, pelo nosso bate-papo aqui. É isso aí, o Fridas fica por aqui. Valeu e até a próxima.